Muito bem, este é Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes para assistir quantas vezes quiser e também acompanhar aqui as nossas novidades nas redes sociais. Estamos lá no Facebook, no Twitter. Você pode mandar mensagens também para o nosso WhatsApp ou no nosso YouTube. E o ano de 2015 teve início com um slogan criado pelo governo federal que animou a muitos: Pátria Educadora. Infelizmente, ao longo dos meses que se seguiram, mais uma vez não vimos a educação ser prioridade. Cortes de recursos do Ministério da Educação, troca de ministros, atrasos na elaboração dos planos municipais de educação, conflitos entre estudantes e policiais em escolas públicas de São Paulo. Definitivamente não foi um ano fácil. E para 2016, o que podemos esperar em relação aos investimentos nesta área tão importante para o desenvolvimento do nosso país? Bom, para essa conversa hoje, recebo aqui no estúdio ao meu lado o professor Celso Antunes, nosso consultor de educação do canal Futura. Bem-vindo, professor, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Também conosco aqui no estúdio está a Tatiana Clix, que é repórter do nosso site parceiro Porvir. Tudo bem, Tatiana? Bem-vinda ao estúdio, tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo. Bom, e daqui a pouquinho a gente fala também com o Mozart Ramos, que é diretor de articulação e inovação do Instituto Ayrton Senna. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Fique ligado aqui no nosso bate-papo ao longo dos próximos 25 minutos. Professor Celso Antunes, já abri dizendo aqui Pátria Educadora, né? Quando começou 2015, no finalzinho de 2014, havia uma grande expectativa, né, em relação aos investimentos dessa área no país, mas ao longo dos meses o que nós vimos foram cortes, cortes e cortes e troca de ministros. Exatamente, a mortificação maior é que a estagnação, em qualquer contexto, é sempre traumatizante. Agora, o retrocesso, o caminhar para trás, é muito pior que a estagnação. E o que nós sentimos foi isso. A educação, que não é apenas um setor do desenvolvimento social do país, mas que é civismo, que é empregabilidade, que é exportação, que é, enfim, diminuição da criminalidade, sofreu um golpe duríssimo e lembrar-se-á de 2015 como sendo aquele ano de uma pátria deseducadora sob todos os aspectos. Infelizmente, né? Porque a gente começou o ano, ainda era José Henrique Paim ministro, aí logo foi anunciado Cid Gomes na reforma ministerial, que ficou aí pouco mais de 2 meses. Depois ficou o ministro interino Luiz Cláudio Costa, entrou Renato Giannini Ribeiro, que não passou de 1º de outubro, quando voltou Luiz Mercadante, que já tinha sido ministro da Educação lá no ano entre 2012 e 2014. Essas mudanças também acabam afetando diretamente os investimentos, né, Tati? A gente que acompanha de perto a questão de como as bolsas científicas haviam trazido aí um incentivo em relação à inovação, né? Tanto Ciências Sem Fronteiras mandando estudantes brasileiros para fora. Esses cortes todos impactam aí a educação e a formação dessa nova geração de brasileiros que estava contando, né, com investimentos mais substanciais na área da educação. Com certeza, foi um ano que a gente viu vários programas que a gente até tinha alguns questionamentos em relação a esses programas, mas eles estagnaram, né? Tanto do ensino superior dentro do Brasil, FIES, como esses de bolsas para fora, até na distribuição de livros didáticos também teve atrasos, enfim, foram vários programas do governo federal e também no âmbito acaba acontecendo também no âmbito estadual e municipal que congelou, assim. O próprio FIES, como você mencionou, a gente também falou muito aqui no Conexão, porque uma série de problemas nos sites também, quando finalmente liberaram, outros cortes, então uma série de questões que a gente acompanhou aqui, infelizmente não foram tão positivas. Eu vou chamar agora também para a nossa conversa, então, o Mozart Ramos, que é diretor de articulação e inovação do Instituto Ayrton Senna. Mozart, tudo bem com você? Bem-vindo mais uma vez ao Conexão Futura. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Celso, Tatiana. É um prazer imenso, né? E é um momento importante se discutir a educação e o futuro do Brasil. Como Sem disse dúvida. Celso, o vetor da educação ele é estratégico para o desenvolvimento, a sustentabilidade de um país. E o que nós vimos nesse ano foi um retrocesso nos programas, nos projetos, não só estagnação, um verdadeiro retrocesso.
Agora, Mozart, ao longo dos últimos 2 anos, aqui no Conexão, Canal Futura como um todo, a gente discutiu muito a aprovação das 20 metas do Plano Nacional de Educação, que acabou acontecendo em 2014. Mas 2015 já teve início, então, com uma série de cortes no orçamento do MEC, como já falamos aqui. Como você avalia que esse ajuste fiscal anunciado pelo governo prejudicou a execução, de fato, do PNE, o Plano Nacional de Educação? No primeiro corte, a área de educação foi a mais afetada, foi algo em torno de 9 bilhões de reais. Né? Em seguida, vieram alguns cortes e a suspensão de alguns projetos e programas. Por exemplo, o próprio edital que o Ministério da Educação e a CAPES elaboraram com o Instituto Ayrton Senna para a implementação das habilidades socioemocionais, que participaram mais de 30 universidades brasileiras, não saiu do papel esse edital, que seria e é tão importante para o desenvolvimento da educação integral no país. Agora, mais recentemente, com esse corte que também foi anunciado pela presidente Dilma, na ordem de 11 bilhões de reais, né, onde naturalmente vai principalmente afetar as bolsas no exterior. Imagina os jovens que estão fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, ficarem sem receber, né, sua bolsa no final do ano. Isso não é um presente realmente tudo contrário à época natalina. Né? Eu fico imaginando a instabilidade emocional desses jovens, né? A falta de perspectiva, depois de um esforço enorme para sair, como foi também o corte do FIES. O FIES teve um corte de 50% no número de bolsas. Tivemos em 2014 algo em torno de 730 mil bolsas do FIES, né? Reduzimos para 312 mil. O Pronatec, um programa feito com muito cuidado pelo Ministério, eu tenho algumas ressalvas, mas ele é ainda um programa importante para a questão da meta da educação profissional, uma das metas importantes do novo Plano Nacional de Educação. O Brasil tem hoje cerca de 1,8 milhão de jovens na educação profissional e vai precisar triplicar isso nos próximos 10 anos. E o Pronatec tem um papel importante, mas com a redução de 2/3 do número de bolsas e ausência de perspectiva, né, naturalmente isso pode não só afetar a credibilidade e a confiança no atingimento das metas, como também um certo desânimo. E veja, o resultado mais recente foi a extinção da SASE, da Secretaria de Articulação dos Sistemas de Ensino. A secretaria foi extinta e era uma secretaria que tinha o papel de articular, os municípios, os estados, na elaboração e na execução e acompanhamento dos planos estaduais e municipais de educação, de maneira articulados com o Plano Nacional de Educação. Então, vamos entrar em 2016 com um astral muito para baixo, né? Precisamos levantar, precisamos fazer alguma coisa, porque a economia ela pode se recuperar em 1, 2 anos, né? Mas a formação de jovens, chegamos hoje a notícia que sai, 20% de jovens de 18 a 24 anos desempregados. Né? Isso vai afetar terrivelmente a economia e a perspectiva de sustentabilidade do país, principalmente se levarmos em conta o bônus demográfico que o país está passando, e sem jovens bem preparados não teremos futuro. Sem dúvida. Mozart, eu volto a chamar você daqui a pouquinho, volto aqui para o estúdio. Outra questão que a gente tem acompanhado ao longo dos últimos meses é a discussão em relação à Base Nacional Curricular Comum. Professor Celso, nesse momento ainda existe aí uma consulta popular sendo feita, a gente pode ter pelo menos um pouco de esperança em relação à participação popular e às definições do que pode ser levado com prioridade nessa base? Esperança sempre se pode ter, na verdade, mas a esperança, em qualquer contexto em que ela se manifesta, ou ela tem uma base no qual ela se apoia e, portanto, é uma esperança possível de se consolidar, ou apenas é uma palavra vaga, distante e, portanto, tudo quanto envolve a população e a consulta que é feita à população tem que partir da premissa que, lamentavelmente, a população brasileira, de maneira geral, é ocupada por um número impressionante de analfabetos, se não analfabetos no sentido geral, mas pelo menos supostamente alfabetizados, e que, portanto, o que se precisa realmente é unirmos para protestar, para levantar a nossa voz e para exigir que se possa pensar no país. E pensar na educação nada mais é do que pensar
no futuro do país. Tatiana, como é que essa discussão da base tem aparecido não só no site do Porvir, mas também em movimento social? Há um olhar, um foco muito grande em relação ao que essa base pode trazer de melhorias, né, para a qualidade da educação. Eu diria que se tem alguma coisa que a gente pode tirar de bom de 2015, é essa discussão, o avanço na discussão da base. É uma discussão que é antiga, no primeiro momento se era necessário, se não era, alguns setores achavam que talvez não fosse positivo ter uma base, até que já se chegou a quase um consenso de que é importante a gente ter um documento que defina que tipo de formação a gente vai oferecer para os alunos brasileiros, que tipo a escola, né, que tipo de formação ela tem que oferecer. E esse ano, de fato, a gente teve o MEC incorporando isso, apesar de todas as mudanças no MEC, esse processo andou e está uma consulta pública e muitos dos professores, movimentos sociais, ONGs que são envolvidas nessa área de educação estão discutindo e estão se mobilizando para contribuir e até para cobrar uma base que realmente seja uma base que consiga melhorar a educação do Brasil, né? Tem uma das discussões que se faz, o documento que o MEC ele lançou lá no site, onde está sendo essa consulta, um primeiro documento com algumas propostas. E tem muita gente discutindo que o documento ainda falta pensar o aluno como um todo, né? O desenvolvimento integral. Acho que até o Mozart está participando muito dessas discussões, ele pode contribuir com a gente aqui nessa questão de que a gente não precisa desenvolver um aluno que seja só a questão intelectual do aluno, né? A gente tem que desenvolver o aluno como um todo, né? Fisicamente, parte psicológica, parte emocional, parte social. E isso, de alguma forma, é um momento para, em 2016, a gente aprofundar esse debate. Legal. Mozart, volto a chamar você, então, em relação a essa base nacional curricular comum. Você acha que 2016 pode ser o ano que a gente vai ter essa base aprovada e já começar a implantá-la de fato? Vou buscar uma palavra que o Celso usou, a esperança. E, de fato, eu tenho esperança e concordo com Tatiana de que talvez uma das poucas coisas boas que aconteceu na educação em 2015 foi esse avanço na discussão da base. E aí o terceiro setor, a sociedade civil, em geral, teve um papel determinante nesse processo. Diga-se passagem, o próprio Ministério, Palácios, realmente estruturou um grupo de especialistas, trabalhou duro em relação a esse tema. Eu acho que agora vamos entrar no segundo momento, que é de como organizar essa discussão, termina agora, em dezembro, e depois um encaminhamento para o Conselho Nacional de Educação. E aí Tatiana coloca um ponto que, na nossa opinião, também é muito importante, além dos desafios das questões cognitivas, das habilidades e competências cognitivas, é preciso também incorporar essas habilidades para a vida, tão importantes hoje na formação de um cidadão pleno, né? Portanto, essa educação integral, de alguma maneira, também precisa estar muito bem definida e clara nessa base. Entretanto, eu também chamo a atenção para um ator que não está ainda muito claro do ponto de vista de participação no debate, que são as universidades. Eu tenho dito que as universidades são as formadoras, né? Não adianta ter uma base se também não dialogar e comprometer as universidades nesse processo. E, portanto, eu vou estar já agora, no dia 8 de dezembro, apresentando a questão da Base Nacional Comum em Brasília para as universidades particulares. Levei também para a Andives, para as universidades federais, de onde fui presidente da Andives. Pretendo puxar as universidades, o Fórum de Pró-Reitores de Graduação, porque, na prática, se as universidades não estiverem comprometidas com a base, você pode estruturar uma boa base, mas depois que as reformas curriculares são realizadas no âmbito interno das universidades, ali pode ser definido, né, outros temas que, de alguma maneira, podem não estar alinhados com a própria base. Então, envolver também as universidades me parece muito importante nesse momento. Uma outra questão, Mozart, aproveitando que a gente está falando aqui sobre planos e metas, após o Plano Nacional de Educação ser aprovado, havia expectativa em relação aos planos municipais, né, que de fato os municípios são responsáveis principalmente pelo ensino fundamental. Como é que você avalia a aplicação e a criação dos planos municipais? A gente sabe que houve atraso, né, em muitos municípios.
Olha, Cristiano, para minha surpresa, eu fiz uma avaliação agora, até para trazer para o nosso programa, e fiquei muito surpreso olhando a própria página do MEC. Tanto os estados quanto os municípios trabalharam duro, né? E uma boa parte dos municípios avançaram muito recentemente nesses dois. Eles atrasaram em relação à data original, mas depois deram uma avançada nesses últimos 2, 3 meses. E se você olhar mais agora como é que está a situação, claramente se observa que a maioria dos planos já foram, inclusive, aprovados no âmbito do legislativo, ou seja, já se tornaram leis, né, no âmbito tanto dos estados quanto dos municípios. E eu acredito que nos próximos 3, 4 meses, vamos entrar em 2016 com todos os planos municipais e estaduais aprovados, e aí eu espero que também foi um outro ganho importante de 2015, apesar de todo esse cenário extremamente complexo e difícil para tratar um tema de tão relevância quanto a educação. Mas eu acho que os municípios e estados, na sua larga maioria, fizeram realmente o seu dever de casa. Legal, volto a chamar você daqui a pouquinho, Mozart, porque a gente fala muito aqui no Conexão com o professor Celso Antunes em relação à gestão escolar e para ter uma boa gestão, de fato, precisa saber quais são as diretrizes, né, de cada município e estado, então é um avanço. É um avanço. Agora, o que me deixa profundamente intranquilo é perceber que a educação no Brasil é muito instrucional. Quando se fala em educação, quase sempre se pensa em conteúdos conceituais, que hoje pode ser acessado a um toque de mouse. O que me preocupa nesses planos é que a formação da pessoa, é que o trabalho com a sua condição emocional, é que o trabalho com valores ainda continua sendo muito discurso, mas pouco prático. Qualquer pai, qualquer profissional ou não de qualquer área que visite uma escola e se indaga ao gestor a hora da matemática, a hora da geografia, a hora da biologia, certamente existe um horário onde aquela hora é apresentada e proposta. Mas se ele indaga em que momento se trabalha civismo, cooperação, integração nacional, planos de vida, desenvolvimento da autoestima, existem aquelas vagas afirmações de que isso se trabalha em todos os momentos, sinônimo de que aquilo não tem aquele seu momento específico. Eu sinto que o Brasil precisa se libertar de uma educação essencialmente instrucional para a educação no sentido lato da palavra educação e, portanto, preparando o aluno de maneira geral e o homem de forma específica de uma maneira integral. Agora, pensando nessa questão de como são apresentados conteúdos, uma experiência que acabou surpreendendo a muita gente, veio a partir da ocupação dos alunos nas escolas em São Paulo, né? A gente viu aí uma série de escolas com ocupação dos estudantes contrários à reformulação e reestruturação do sistema de ensino e, ao mesmo tempo, eles fazendo atividades e tentando reestruturar o sistema de ensino a partir do ponto de vista do aluno. Foi muito interessante ver isso também ao longo desse ano, né, Tatiana? Agora no finalzinho do ano, né? Finzinho do ano. Apesar de a gente, enfim, eu moro perto da Fernão Dias, em São Paulo, que foi uma das primeiras escolas que foi ocupadas, e passei lá na frente, assim, no primeiro dia que a polícia cercou a escola, aquela cena, enfim, foi muito triste de ver, assim, que uma escola estava sendo policiada tão ostensivamente, que aquilo tudo era em relação a alunos. Eu acho que tem um movimento muito interessante dos alunos estarem mostrando, e esse movimento ter crescido, que eles querem ser ouvidos, né? Enfim, eles assim, independente se a questão da reorganização é válida ou não, eles não foram ouvidos, a comunidade escolar não foi ouvida e chegou, né? E foi tudo anunciado assim, de cima para baixo, rapidamente, sem ouvir a comunidade. E, na verdade, a escola ela precisa ouvir o aluno, né? Quem deveria estar no centro do processo educativo é o aluno. E a gente está vendo agora que eles estão super se organizando internamente, alguns limpam, outros cuidam da segurança, tem vários casos de escolas onde eles estão trazendo voluntários para ensinar outros temas que eles normalmente não têm acesso, então eles estão discutindo questões como feminismo, como refugiados, como violência e muito até, enfim, se a gente tiver que citar outra coisa boa, esse ano, né, o tema da redação do Enem, que acabou causando uma discussão muito interessante, e muitos alunos estão dizendo assim, o que eu estou aprendendo agora, eu não aprendo normalmente. Então, tem uma desconexão da escola. E a expectativa do aluno em relação ao que ele vai acabar aprendendo lá dentro. Exatamente. Né?
Sr. Celso, como é que você vê essa questão da ocupação das escolas em São Paulo e como foi a reação tanto da Secretaria de Educação como da Secretaria de Segurança Pública, né, colocando policiais em embate junto aos alunos? Não se pode aceitar em nenhuma circunstância que realmente se tente contrapor a qualquer movimento à violência. Isso não é atributo de democracia em nenhum tempo e em nenhum lugar. Então, esta violência é injustificável da mesma forma como é injustificável aquele pai que bate, aquele marido que espanca. Então, sob todos os aspectos, é repulsivo. Agora, de uma certa forma, você percebe exatamente isso que foi colocado. Quer dizer, o aluno quer efetivamente uma educação que o integre. Ele tem consciência, embora não tenha talvez as palavras claras para dizer, que os conteúdos conceituais que gastam essencialmente a maior parte do tempo das aulas são conteúdos que ele alcança através de outros meios, mas que outros temas essenciais para o seu crescimento, para a sua formação, efetivamente estão distantes de ocorrer. Então, esse, ao meu ver, é o lado positivo desse processo. Eles precisam ser ouvidos, mas é preciso também que exista uma certa unicidade naquilo que dizem e que, de repente, não é aquele que mais grita e aquele que mais se expande, que é aquele que mais tem a dizer. Assim como não é aquele que mais se projeta politicamente, os que mais necessitam ouvir. Eu creio que os professores, de maneira geral, têm muito que ouvir. E tem muito que conversar. E tem muito que se libertar daquela ideia de que, estando tudo bem comigo, o problema que ocorre com outros da minha classe não me diz respeito. Quando houver esse sentimento de unicidade no bom pensamento do aluno e principalmente do professor e do gestor, eu creio que realmente nós estamos começando a caminhar para frente. Bom, a gente está aqui já encaminhando para a nossa reta final. Vou voltar a chamar o Mozar Neves, que conversa com a gente, representando o Instituto Ayrton Senna. Mozar, a gente tem um minutinho antes de encerrar para ouvir um pouquinho de você em relação a perspectivas para 2016, de que forma você acha que vai seguir aí o nosso investimento público, a nossa atenção e priorização ou não da área da educação no Brasil? No que se refere ao financiamento, eu não tenho uma perspectiva muito positiva, porque hoje mesmo saiu o resultado do PIB, foi 5,4% a menos, né? Uma queda de 5,4%, o maior desde o Plano Real. Portanto, não vamos nos enganar, vamos precisar mais do que nunca de inovar, né? Planejar, criar, né? Buscar articulações e cooperações para que, de alguma maneira, essas parcerias possam trazer algo de importante para a educação. Eu, do ponto de vista do financiamento, essa queda do PIB vai, de certa forma, do ponto de vista líquido dos recursos para a educação, isso vai representar uma redução, naturalmente, né, o que pode continuar a implicar na manutenção de alguns programas estratégicos. Mas eu sou otimista, eu acho que a gente tem que, de alguma maneira, se juntar, entender que a educação é responsabilidade de todos, não ficar apenas esperando que o governo faça. Vamos fazer, né? Vamos nos unir, porque o que está em jogo são as gerações futuras. E essas não podem ser penalizadas pelos erros dos governantes. Então, a sociedade precisa, de alguma maneira, trazer e dar esperança a essa juventude para que, de fato, a gente possa ter um Brasil melhor em 2016. Muito bem, então, Mozar, muito obrigado pela participação aqui no Conexão Futura. Em 2016, a gente conversa mais vezes. Um abraço. Um abraço. Bom, rapidamente aqui, antes da gente encerrar, deixa eu mostrar na internet aqui, a gente sempre gosta de dar fontes de informação para você buscar outras em relação aos assuntos que discutimos. Fonte oficial, vamos ao site do MEC, mec.gov.br, para você acompanhar aí todos os investimentos que serão feitos em 2016. Esperamos que não surjam mais cortes, mas mec.gov.br é a fonte oficial aí de informações sobre o nosso investimento público federal na área da educação. Instituto ayrtonsenna.org.br também, para você acompanhar aí as iniciativas desse instituto que há tantos anos acompanha a questão da educação integral das crianças e adolescentes brasileiros. E o site Porvir tem uma série de conteúdos que a gente discutiu aqui, todas as pautas estão lá. Aqui eu deixei em destaque o Dia da Conectividade, que também é um tema que a gente não falou aqui, mas que houve uma grande repercussão, reivindicações em relação à melhoria da qualidade de acesso à internet nas escolas públicas no Brasil. E são assuntos também que a gente vai continuar acompanhando por aqui no Conexão, mas agora o nosso tempo já está estourado. Tatiana e professor Celso, muito obrigado pela presença.
Até a próxima. Muito obrigado. Nada. Valeu. Obrigada. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Conexão vai ao ar de segunda a sexta aqui na tela do Futura, ou então qualquer hora do dia e da noite no nosso site, futura.org.br/Conexão Futura. Um abraço e até a próxima.